Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludoig, a Gênesis, capítulo 3, os milagres do Evangelho. Nós vamos encontrar hoje o tema possuídos. No item 29, vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando primeiro no dia de sábado na sinagoga, ele os instruía, e estavam admirados de sua doutrina, porque os instruíra como tendo autoridade, não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro, que exclamava dizendo: "O que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Viesses para nos perder? Eu sei que quem sois o santo de Deus." Mas Jesus, lhe falando com ameaça, lhe disse: "Cala-te e sai desse homem." Então o espírito impuro, se agitando com violentas convulsões e lançando um grande grito, saiu dele. Todos com isso ficaram tão surpresos que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? E qual é essa nova doutrina? Ele ordena com império mesmo aos espíritos impuros e lhe obedecem." São Marcos capítulo 1, de 21 a 27. No item 30, depois que saíram, lhe apresentaram um homem mudo, possuído pelo demônio. Tendo o demônio sido expulso, o mudo falou. E com isso o povo ficou admirado e dizia: "Nunca se viu nada semelhante em Israel." Mas os fariseus diziam o contrário: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios." São Mateus capítulo 9, versículo 32, 33 e 34. No item 31, quando chegou ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu uma grande multidão onde estavam os outros discípulos e ao redor deles e escribas que com eles disputavam. Imediatamente todo o povo, percebendo Jesus, foi tomado de admiração e de medo. Correram e o saudaram. Então ele perguntou: "O que disputais juntos?" E um homem entre o povo, tomando a palavra, disse-lhe: "Mestre, eu vos trouxe meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e em qualquer lugar que se apodera dele, o joga contra a terra, e o menino espuma, arranja os dentes e se torna todo seco. Pede aos vossos discípulos para o expulsar, mas não o pedi aos vossos discípulos para expulsar, mas não o puderam." Jesus lhes respondeu: "Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o a mim." Eles o conduziram, e não tinha ele antes visto Jesus, e o espírito começou a se agitar com violência e caiu por terra, onde rolava espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso acontece?" "Desde a sua infância", disse o pai, "e o espírito o tem frequentemente lançado, ora no fogo, ora na água, para fazê-lo parecer. Mas se podeis fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e socorrei-nos." Jesus lhe respondeu: "Se podeis acreditar, tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino, exclamando, lhe disse com lágrimas: "Senhor, eu creio, ajudai-me na minha incredulidade." E Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou com ameaça ao espírito impuro e lhe disse: "Espírito surdo e mudo, sai do menino, eu te ordeno, e nele não entres mais." Então esse espírito, tendo lançado um grande grito e tendo se agitado com violentas convulsões, saiu, e o menino ficou como morto, de sorte que vários disseram que ele estava morto. Mas Jesus, tendo-o tomado pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus foi entrar na casa, seus discípulos lhe disseram em particular: "De onde vem que não podemos expulsar esse demônio?" Ele lhes respondeu: "Essas espécies de demônios não podem ser expulsas senão pela prece e pelo jejum." São Marcos capítulo 9, versículo 14 até 28. No item 32, então lhe apresentaram um possesso, cego e mudo, e o curou, de sorte que começou a falar e ver. Todo o povo com isso se encheu de admiração e dizia: "Não está aí o filho de Davi?"
Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse homem não expulsa os demônios, senão pela virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. Ora, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que estiver dividida contra si mesma não poderá substituir. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, seu reino substituirá? Não. Como, pois, seu reino subsistirá? E se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus, pois, chegou até vós. São Mateus, capítulo 12, versículo 22 a 28. No item 33, as libertações dos possessos figuram com as curas entre os atos mais numerosos de Jesus. Entre os fatos dessa natureza, há aqueles em que, com o que está narrado acima, no número 30, a possessão não é evidente. É provável que, nessa época, como ocorre ainda em nossos dias, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa era desconhecida, principalmente o mutismo, a epilepsia, a catalepsia, mas há aquelas em que a ação dos maus espíritos não é duvidosa. Tem com aquelas das quais somos testemunhas uma analogia tão chocante que nela se reconhecem todos os sintomas desse gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta em semelhante caso ressalta de um fato material são as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas só pela evocação e moralização dos espíritos obsessores, sem magnetização nem medicamentos, e frequentemente na ausência e à distância do paciente. A imensa superioridade do Cristo lhe dava uma tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que lhe bastava mandá-los retirarem-se para que não pudessem resistir a essa injunção. Capítulo 14, número 46. No item 34, o fato de maus espíritos enviados aos corpos de porcos é contrário a toda probabilidade. Aliás, explicar-se-ia dificilmente a presença de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e sem utilidade para alimentação. Um espírito mau, por isso, é apenas um espírito humano ainda bastante imperfeito para fazer o mal depois da morte. Como fazia antes, se é contra as leis da natureza que possa animar o corpo de um animal. É necessário, pois, ver aí uma dessas amplificações comuns nos tempos de ignorância e superstição, ou talvez uma alegoria para caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. No item 35, os obsidiados e os possessos pareciam ter sido muito numerosos na Judéia ao tempo de Jesus, o que lhe dava ocasião de curar a muitos. Os maus espíritos tinham, sem dúvida, invadido esse país e causado uma epidemia de possessões. Capítulo 14, número 49. Sem ser um estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e se apresentam sob aspectos muito variados, que um conhecimento aprofundado do espiritismo faz facilmente reconhecer. Elas podem frequentemente ter consequências deploráveis para a saúde, seja agravando as afecções orgânicas, seja determinando-as. Incontestavelmente seriam classificadas um dia entre as causas patológicas, requerendo pela sua natureza especial meios curativos especiais. O espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho, a arte de curar, e fornece à ciência o meio de triunfar ali onde ela fracassa frequentemente por falta de atacar a causa primeira do mal. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. E no item 36 e último, Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelos demônios. O bem que fazia era, segundo eles, a obra de Satanás, sem refletir que Satanás, expulsando a si mesmo, praticaria um ato de insensatez. É notável que os fariseus daquele tempo pretendiam, já que toda a faculdade transcendente e por esse motivo reputada sobrenatural, fosse obra do demônio, uma vez que, segundo eles, o próprio Jesus tinha dele o seu poder.
é um ponto a mais de semelhança com a época atual. Essa doutrina é ainda da igreja, que procura fazer prevalecer hoje contra as manifestações espíritas. Gente, essa questão de todo e qualquer tipo de obsessão, né? A gente, como espírita, trabalha nisso, procura tirar os obsessores, procura conversar com eles, tem esse intercâmbio, o médium consegue ver, ouvir, falar, né? Se comunicar com a espiritualidade. E é um instrumento muito importante para que se possa, na paz, resolver esses atritos entre encarnados e desencarnados. Então, é um trabalho do bem, é um trabalho de solidariedade, de caridade. Não é um trabalho onde o médium ele está exercendo um trabalho em razão do mal. Ele não está, a função dele não é dentro do mal, a função dele é do bem, ele quer ajudar. Então seria um contrassenso imaginar que o diabo mandou uma pessoa que está com o diabo ou com alguém amando dele para tirar o outro demônio do outro corpo. Não faz sentido. E os fariseus, eles usavam essa parte, né, do medo. Então isso é apavorar as pessoas. Olha, não chega perto de Jesus porque ele veio amando do demônio. Como eles estavam vendo que estavam perdendo campo para o conhecimento, para o amor, para o desenvolvimento espiritual que Jesus dava, um banquete para todos nós ali naquela época, eles não tinham mais o controle, as rédeas da situação, porque eles usavam a religiosidade para controlar aquele povo, e eles estavam perdendo um pouco desse domínio, se vendo ameaçados. Então eles tinham que arrumar alguma coisa feia, horrível, um monstro, né? E na figura de Jesus, para que as pessoas não aceitassem Jesus, para que as pessoas não ouvissem, não participassem das reuniões com Jesus. Então o medo sempre foi plantado de uma forma, o que eu posso dizer? Fazer com que as pessoas evitem determinadas evoluções, conhecimentos, pelo medo, né? Então freia as pessoas pelo medo. Desde que o mundo é mundo, que o medo, ele é o limitador do nosso avanço, né? Se eu tenho medo de nadar, eu não vou aprender a nadar. Então essa arte, essa prática de esporte, ou uma necessidade, eu morro afogada, mas não vou aprender a nadar, porque eu tenho medo. Eu deixei o medo me limitar, né? Eu tenho medo de subir numa escada. Então, hoje, eu tenho uma comorbidade que não me permite subir numa escada. E eu tenho medo, porque se eu subo na escada, provavelmente eu vou cair porque a perna é mole. O que não me deixa subir na escada não é a minha doença, não é a comorbidade. É o medo de subir e cair. Hoje, eu tenho medo de andar na rua. E, de repente, se eu tiver que atravessar uma rua e tiver que correr, eu não consigo. Então, eu vou ser atropelada. Então, o medo me limita. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho limites. Eu não tinha. Eu era uma pessoa que, para mim, nada me limitava. Subir escada, pintar parede, pendurar de cabeça para baixo, eu fazia tudo. Mas o medo está me limitando a fazer algumas coisas. Eu não faço mais comida, eu não mexo mais nas panelas, porque eu não tenho mais esse músculo aqui. Então, eu tenho medo de pegar a panela virar em mim. Aconteceu com meu irmão, quase que ele ficou queimado. Ele também tem poliomielite, ele também tem a dificuldade com as mãos. Então dá medo, você não cozinha mais, você pede pelo iFood. A gente vai encontrando adaptações, mas existem as limitações, porque o medo impede de você de fazer. E nessa época, o que impedia as pessoas de acreditarem em Jesus? O medo que outros plantavam na população. Então, ele é um cara que anda com o diabo. Quem é que vai querer andar perto de Jesus sabendo que Jesus poderia ser amando do Beelzebu? Então, era o medo que eles queriam esparramar. E aí, querendo ou não, a gente vai entrar numa parte da religiosidade que eu não gosto muito de falar, porque a gente tem que ter o devido respeito. A religião católica, ela é super, mega importante. É a principal que tem no mundo? Sim. Mas ela é todo esse poder, ela é toda essa importância, ela é a principal. Por quê? Porque existiu lá as fases que nós passamos, os períodos históricos que nós tivemos,
todos eles levam a crer o quê? Que a católica se mantém no poder pelo medo. Se você frequentar as missas, se você se você não batizar, você é ateu, você é um cara que está aberto para qualquer tipo de influência maligna do diabo. Então você tem que batizar para isso não acontecer. Aí, para você casar, você precisa ter as bênçãos do padre da igreja, que é um representante de Deus, que senão você está vivendo em pecado. Para você ser feliz, para você se redimir de algum pecado que você cometeu, você tem que dar o dízimo para a igreja. Para você garantir o seu pedacinho no céu, você tem que frequentar a igreja todo domingo. Então, quer dizer, tem um toma lá da cá, né? Existe aquela coisa, se você não fizer, vai acontecer o errado com você. Quando eu entrei para o espiritismo, eu escutava muito isso de algumas pessoas que eram da católica e evangélicos. Eles falavam assim: Patrícia, você já viu que todo espírita morre de uma forma violenta? Então, assim, casos que passam, né, em reportagens da televisão, que alguns médiums, né, morrem de forma trágica e tal. E aí as pessoas usavam aquelas reportagens, aqueles fins de alguns médiums, como se aquilo fosse acontecer com todo mundo que for espírita. Todo mundo que é espírita vai acabar a vida de uma forma trágica. E eu era nova, aquilo me deu medo. E aí, o que eu fiz? Baseado nos estudos, nas obras básicas do Kardec, eu fui vendo que aquilo era mera superstição, que cada um tem o seu fim. Independe de ser espírita ou não, cada qual vai colher aquilo que plantou, vai passar pelo que precisa passar, pelo seu enriquecimento moral, seu desenvolvimento moral. Então, de repente, as tragédias aí não é fatalidade, não é que todos vão passar por isso, mas aquele médium precisava passar, Assim como acontece também, piloto de Fórmula 1, ele está ali correndo risco direto, na corrida com o carro dele. Ele pode viver uma vida inteira correndo com o carrinho de Fórmula 1, como ele pode ali estourar no meio da pista. O médium, ele vai viver da mesma forma como qualquer outra pessoa, tendo alegrias e tristezas, e pode acontecer tragédia na vida dele também. Ele não está livre disso porque ele é médium. Pelo contrário, quanto mais você tem entendimento da doutrina espírita, mais responsabilidade você exerce na sua vida e em relação à vida do próximo. Porque a caridade é o nosso chefe, é o carro-chefe da doutrina espírita, é a caridade. Se você não for se você for um espírita, mas não for um bom praticante na caridade, você não é espírita. Você só fala que é. Então, a sua fala tem que estar a ver, né, com aquilo que você... a sua ação tem que estar a ver com aquilo que você fala. Caso contrário, você não é um espírita. Aí é onde geralmente as pessoas falam assim: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque realmente é barra, não é fácil. E ainda mais quando a gente tem conhecimento. Não dá para você falar assim: não, eu não tenho mais esse conhecimento, eu vou jogar fora isso, eu não quero acreditar nele. Depois que você ganha o conhecimento, você não consegue mais voltar. Ganhou, já era. Aquilo ali já é uma verdade para você. A não ser que venha uma outra depois que te convença. Mas é muito difícil, porque a verdade esclarecedora que vem através da doutrina espírita é uma verdade coerente, consciente. E como tem a ciência como base da doutrina, junto com a filosofia, você não tem como, não dá para fugir daquilo que você acredita. A partir do momento que você passar a acreditar, como Jesus bem colocou aqui, se eu estivesse amando o demônio vai mandar sair o demônio? Não faz sentido. Agora, o bem pode estar vencendo uma batalha contra o mal. Isso faz sentido. Então, a lógica que a doutrina traz é a lógica de Cristo. Então, não tem como a gente ser acusado de coisas que realmente não faz o menor sentido. E ontem, eu estava vendo um vídeo de duas personalidades assim de televisão. Um é lutador de boxe, se eu não me engano, alguma coisa assim, e a outra era auxiliar de palco de um programa que tinha muitos anos atrás, na década de 80. Os dois casados, agora eles estão convertidos numa igreja evangélica,
E aí perguntaram para eles no vídeo, né? O que vocês acham do carnaval? Aí ele, todo cheio de moral e bravo, se ele realmente alcançou um desenvolvimento moral, porque na época, como lutador, ele não tinha, e ela muito menos, que ela andava pelada no palco. Ela foi capa de Playboy umas 200 vezes, e todas as vezes foi vendido a rodo aquilo, causando uma série de distúrbios aí em homens e mulheres, né? Ou seja, todas as mulheres que saem em revistas pornográficas assim, elas são pessoas que causam distúrbios, porque o imaginário do outro, né? Às vezes quebra de casamento, às vezes esse desejo sexual que as pessoas têm, a masturbação, uma série de coisas envolvendo, inclusive, esse fluxo de energia densa que o sexo traz. Então, ela foi causadora assim, de uma série de coisas ruins. Mas se ela e hoje são cristãos e seguem a cartilha, beleza, parabéns para os dois. Mas, tinha que ter um mais, né? Mas, no meio do vídeo, eles acusam o carnaval ao espiritismo. Aí eu falei, não, peraí, vocês estavam falando tudo certinho, né? O carnaval, ele mexe com energias negativas, as pessoas vão peladas, as pessoas pensam em sexo, as pessoas pensam na badernagem da bebida, da promiscuidade, dos vícios, já vem gente, inclusive, de outros países para prostituição. Então, o carnaval realmente é um período que a espiritualidade trabalha demais para proteger as pessoas, para lidar com essas diversidades, que você está aqui pensando em coisa boa, você liga a televisão, pronto, tem lá uma mulher pelada. Você está aqui pensando em alguma coisa boa, você liga a televisão, tá lá, o cara se enchendo de cerveja, te dá vontade de encher a cara também. Então, quer dizer, essas induções ao vício e promiscuidade que o carnaval traz, qualquer religião deveria bater o martelo e falar, meu, essa porcaria já passou da hora de acabar. Né? Nós começamos o carnaval culturalmente com xiringa, jogando água um no outro em época carnavalesca, né? Começou com os escravos imitando os patrões que usavam aquelas roupas todas cheias de coisa fofa, né? Aqueles vestidões e tal. Então as escravas viam isso, os escravos viam isso, eles pegavam tecidos e ficavam colocando tecido em cima de tecido, se fantasiando de patrão. Né? E o carnaval começou ali, naquela brincadeira de imitar patrão, ou então de jogar água um no outro, até aí era um carnaval. Passou disso, já não é mais carnaval. Quando começa a ter as escolas de samba, quando começam a ter letras de samba, que induzem a crime, que induzem a prática do mal, que induzem, inclusive, a selvageria, né? Aquela coisa do tipo, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu sou empoderada, eu sou feminista, eu sou trans, levantando cada vez mais bandeiras que levam as pessoas a acharem que pode tudo e que os seus deveres não têm que ser cumpridos porque os seus direitos são maiores do que os deveres. E o carnaval retrata tudo isso. Quando ele começou a passar um pouco dessas partes no seu vídeo, eu aplaudi em pé com ele. Mas aí chegou aquela parte, onde ele fala assim, o carnaval, ele é tão coisa do demônio que o espiritismo está por trás de tudo isso. Aí eu falei, falta de esclarecimento do cara, né? Aí é que está o grande barato de você estudar e entender um pouquinho de cada coisa. Espiritismo é baseado nas obras do Kardec. Agora, espiritualista, aí pode ser da Umbanda, do Candomblé, pode ser da Quimbanda, pode ser budista, todas essas linhas são espiritualista, não são espírita. O espírita é aquele cara que estuda as obras do Kardec, é aquele cara que está dentro da codificação escrito lá, que é a terceira revelação. Jesus veio a primeira, Moisés, Jesus era a segunda revelação e a terceira, o espiritismo. As outras, os espiritualistas, eles são baseados em ritos, em dogmas. O espiritismo não tem isso. O espiritismo acredita em reencarnação. Essas doutrinas espiritualistas nem sempre acreditam em reencarnação. Elas até conversam com a espiritualidade do outro plano. Porém, elas não acreditam da mesma forma que nós. Não agem da mesma maneira. O respeito, o trabalho que é feito dentro da linha espiritualista também é um pouco diferente do que é feito no espiritismo. Dentro da linha espiritualista, segundo um pouco que eu sei, que eu não sei muito e não quero falar besteira,
tem dentro delas aquela que é da linha do bem e a linha do mal. Não sei até onde isso é verdade e mentira, porque eu também não entendo muito, então não quero falar besteira. Dentro da linha espiritualista. Agora, dentro da linha espírita, o espírita não tem mal. O espírita, a gente segue Jesus. Aonde é que tem mal aqui? A gente procura fazer o que Jesus fazia, a gente procura seguir o Evangelho de Cristo, à risca, inclusive. O espírita se cobra o tempo todo quando ele faz qualquer asneira. Porque não é o padre que vai estar cobrando da gente, não é pastor que vai estar cobrando da gente, não é Jesus que vai estar cobrando da gente, é o nosso espelho que vai cobrar. O espírita, ele fica o tempo todo se cobrando. Tanto é que Jesus coloca lá, se perdoe também. Porque não é só cobrança, né? E o espírita, aquele espírita mesmo, ele é um cara regrado. Ele não bebe, não é porque a igreja ou a religião proíbe ele beber. É porque ele sabe que aquilo ali pode atrair um obsessor que bebe. Ele não fuma porque ele sabe que vai vir um obsessor para fumar junto com ele. Ele não é promíscuo porque ele sabe que vai vir espírito que é vampiro para ficar sugando a energia sexual dele. Então o espírito, ele é super regrado no bem. Ele procura fazer o bem. Ele é uma pessoa caridosa. Ele é uma pessoa que está sempre em movimento de ações para outras pessoas. Como é que um cara desse fala que o carnaval tem fundo no espiritismo? Nada a ver. Lá no vídeo tá isso. É que nem agora, se eu ficar falando aqui dessa parte que tem gente, tem um lado do espiritualismo bom e o lado ruim, se eu for entrar nesse pormenor, eu vou falar besteira, porque eu não entendo. Então eu não posso falar. Né? Mas já ouvi pessoas dizendo, ouvir não é estudar, não é saber, né? Então já ouvi pessoas falando que vão em determinado centro para fazer a tal dos rituais, para uma pessoa se separar, para poder atingir uma outra pessoa que ela não gosta. Então os rituais, eles são feitos para isso. Agora eu não vou entrar em pormenor, porque isso é ouvir dizer, não é saber. E o cara estava falando como se ele soubesse, como se ele tivesse tirado aquilo lá da Bíblia. Não é assim. Aí o que acontece? Quem escuta um cara desse falar, fala assim, poxa, toda desgraça que acontece no carnaval, a culpa está lá fundamentada no espiritismo? Então no espiritismo eu não vou. O espiritismo é do demônio. Coloca medo. Então quem conhece vai continuar. Normal. Quem não conhece não vai nem querer chegar perto. Continua a mesma coisa de sempre. Para não conhecer algo, eu boto medo. E aí tá errado. Eu não tenho que deixar de fazer ou não conhecer por medo, por limite, mas sim por consciência. Eu não vou beber pinga, por exemplo, não é porque eu tenho medo de ficar bêbada. Eu não vou beber porque eu tenho consciência de que eu vou ficar bêbada. Eu sei que aquilo ali tem álcool e o álcool vai me deixar bêbada. Então, é ter conhecimento. Então, eu vou ter argumento. Eu gosto ou não gosto, eu faço ou não faço. Mas eu tenho que ter argumento. E o argumento é baseado no conhecimento. E não porque eu ouvi dizer, como eu falei aqui, ou o cara veio lá sustentar que o espiritismo é culpado do carnaval tá do jeito que tá. Achei o fim da picada. Minha vontade era de ter entrado lá e né, falei, não, mas vai dar debate. E a gente sempre diz o quê? Religião a gente não discute, mas que vai ter gente que vai ver aquele vídeo, porque até são personalidades lá de televisão, né? E que vai acatar e não vai processar, não vai pensar como muitos aqui na época, eu tenho certeza que fariseus, eles falavam as coisas e ficava por isso mesmo. Ah, se o cara está dizendo que Jesus está andando com demônio, então é. Não precisa buscar argumento, não precisa buscar conhecimento. Se falou, está falado. E aí não conhece Jesus, e aí não segue Jesus, e aí continua atrasado no tempo. Porque se a gente quer evoluir, se a gente quer realmente se tornar um espírito melhor, eu não conheço outro exemplo não, só Jesus.